OSAI TV. Comunicar Justiça. Claro que esta conferência deveria durar o dia todo, com interrupção para o almoço, lanche, e já percebemos que teríamos aqui muitos assuntos para mencionar. Eu vou prescindir de alguns exemplos que queria dar, mas não resisto a começar com uma história que foi o juiz conselheiro Moraes Lopes que me contou e que eu acho que é das mais deliciosas, que nos dão uma ideia do que é que se passa neste mundo. Se falhar em algum dos aspectos que eu estava à espera que o Sr. Juiz Conselheiro a contasse e depois que não a pudesse eu falar sobre ela. E foi um dos que me ajudou a entusiasmar para fazer esta conferência, foi a história de um senhor que ouviu atentamente um senhor juiz a ler-lhe uma sentença devido a algumas malfeitorias que tinha praticado. A sentença era, como é normal e tradicional, bastante extensa, e o senhor no fim só disse ao Sr. Juiz: eu fiz isso tudo, tenho culpa, mas nesse Figueiredo Dias nunca lhe toquei. Não é? Portanto, hoje estivemos aqui e realmente tivemos o privilégio de ouvir desde a professora Elizabeth Fernandes a contar-nos a história da Verónica, que também foi uma história que, quando li, mobilizou muito para esta iniciativa de falarmos sobre a questão da linguagem, ainda por cima porque envolve um agente de execução. E aqui, como parênteses e tentativa de justificação, nós tivemos um grande trabalho de organizar um sistema informático para os agentes de execução, em que tentamos sistematizar, colocando modelos, mas todos eles feitos à defensiva. Não tínhamos um juiz na nossa proximidade, não tínhamos um dirigente das finanças ou da segurança social que nos garantisse que aquilo estava bem. Portanto, à cautela pusemos tudo. E as nossas notificações são todas as mais extensas que existem no mercado. Dizem que o receio de qualquer nulidade está garantido que não há, porque está lá tudo e mais alguma coisa. Agora ninguém percebe o que é que lá está, a não ser que vá, na maioria dos casos, contactar um outro solicitador ou advogado para lhes traduzir aquilo. O que, como dizia hoje de manhã, poderá ter a vantagem de garantir mais trabalho para os solicitadores de negociação, para os advogados, porque, como ninguém percebe, assim somos chamados mais. Mas parece que já estamos a consensualizar que não é esse o objetivo dos solicitadores, nem da nossa ordem. O objetivo é que, quanto mais os cidadãos conhecem os seus direitos, mais têm necessidade de os usar, e isso faz parte de uma evolução de cidadania extremamente importante e que exige que tenhamos uma outra linguagem. Eu trazia, e vocês vão ter a sorte de não ter de ver isso, os 4 modelos de notificação usados pelos agentes de execução, pelos funcionários judiciais, pela Segurança Social e pelas finanças para penhorar um salário. A notificação que é feita à entidade patronal. E não vos vou mostrar, porque não temos tempo, mas podem ter certeza que dificilmente consegue haver algum jurista que não diz que aquilo foi de 4 países completamente diferentes, embora citem o mesmo artigo da lei. Os resultados práticos são diferentes nas 4 instituições, a compreensão é evidentemente complexa e, por isso, nós aqui na Ordem recebemos normalmente umas dezenas de chamadas diárias a pedirem-nos para nós esclarecermos o que é que significa aquela notificação da penhora do salário, e gastamos muitos recursos só a explicar aquilo. Pusemos um modelo informático que permite às pessoas no nosso sistema ir lá colocando os campos e que ajuda a clarificar esta explicação. Mas desde a solução jurídica, que é muito complexa, aquela história de estar penhorado, só se pode penhorar quando ultrapassar o salário mínimo, e agora é preciso saber se é o salário mínimo da função pública ou não função pública, ainda vamos ter este. Mas se for acima de 3 salários mínimos já é penhorado tudo. Quer dizer, toda aquela solução jurídica é complexa. A explicação é muito difícil. Bem, nós sabemos que a linguagem é um sistema de comunicação. Se é um sistema também que visa claramente ser uma expressão de identidade, estratificação social. Há aqui, à partida, logo uma questão que muitas vezes nós não lembramos. Andei um bocado a tentar fazer uma busca sobre isso, que é, como é evidente, usando muito o professor Wikipédia, mas o dicionário da língua portuguesa do brasileiro António Moraes da Silva tem 306.949 entradas. Ainda há uma discussão se será mais, hoje seremos nas 400.000 palavras, não estaremos, claro que aqui nas entradas estamos a falar de formas verbais, por vezes também. Mas isto era na edição de 58.
há quem defenda que com 4.000 palavras nós conseguimos entender perfeitamente sem entrarmos nas expressões exclusivamente técnicas. E aqui a questão é se realmente nós devemos, quanto juristas, facilitar a compreensão aos cidadãos da linguagem ou dificultá-la, ou acharmos que nem sequer que temos que pensar no assunto. Eu acho que foi absolutamente claro hoje nesta conferência que é a nossa obrigação, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, de facilitar esse conhecimento da linguagem. Também, das intervenções aqui, hoje efetuadas pela senhora professora Elizabeth Fernandes, pelo senhor juiz conselheiro, sobre as questões que se colocam na sentença e da forma como deve ser muito bem analisada quase cada palavra da sentença para que ela seja compreensível e seja sintética. Do Sr. Deputado, quando nos chama a atenção de toda a dificuldade do legislador, portanto, das diversas fontes de ação, de todos os problemas que se criam e da forma como é que a legislação nos chega a nossa beira, e do Sr. Bastonário e da Ordem dos Psicólogos, sobre, nomeadamente, as questões da motivação, que são extremamente importantes, e foi muito interessante a sua intervenção para nós, porque ao olhar para estas questões de uma outra forma, e por fim, como é evidente, o Sr. Reitor do professor Barbas Homem, com toda a experiência que tem, e a chamar a atenção realmente, em especial, para esta questão da necessidade de proximidade com aquele que é o objeto da nossa comunicação. E nessa necessidade de proximidade, nós, agentes de execução, os sucessores também, mas os agentes de execução em particular, sentem todas as dificuldades que a legislação complexa, com soluções técnicas muitas vezes retorcidas, e a forma como é feita a documentação é sentida em particular por aqueles que vão ao terreno explicar às pessoas o que é uma citação, o que é um despejo, porque é que se faz uma penhora. Eu não consigo resistir aqui só a dizer e a chamar a atenção, e pego aqui naquilo que falou o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, nas questões da motivação. Tanto quanto eu sei, quando se estão a inventar máquinas novas, explicaram uma vez que normalmente depois de se montar uma máquina, uma nova solução, chamam-se os operários mais preguiçosos para estrear a máquina e para ir àquilo que se chama a ergonomia. Só depois do operário mais preguiçoso experimentar a máquina é que se decidem onde é que ficam os botões, as alavancas, para que aquilo seja funcional e prático. E daí vem toda aquela discussão do que é ergonomia e de como é que... E nós, se calhar, precisamos de ter exatamente grupos de ensaio, como aqui mencionou o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, para ver se compreendem ou não aquilo que está a sair na nossa linguagem, nos documentos, na legislação. Seja com experiências que o Sr. Bastonário fez, seja ter aquele grupo, seja até, eu uma altura, em tempos usei um funcionário que realmente tinha grandes problemas de literacia, mas eu escrevia certos documentos e pedia-lhe sempre para ele ler, porque se ele compreendia, eu sabia que toda a gente compreendia. E era um homem extremamente útil, que não lhe conseguia dar outra utilidade senão esta, mas nesta foi extremamente eficaz. E isto, muitas vezes, estes modelos que temos de fazê-los, estes documentos, até na própria legislação, tem que se arranjar soluções que possam servir para padronizar e para verificarmos qual é a melhor maneira de comunicar com o sentido de proximidade que o Sr. Professor Barbas Homem aqui chamou a atenção. Dito isto, a Sra. Secretária de Estado, não lhe vou fazer a síntese de tudo o que se passou cá hoje, porque não merece, mas vamos dar... Não merece, porque depois tinham todos também de merecer, aqui estar a ouvir a repetição. Mas a gente depois vai fazer chegar em vídeo. Aliás, eu aproveito para publicamente pedir autorização a todos os palestrantes para divulgar a conferência em vídeo. Por causa do Regulamento da Proteção de Dados, vou presumir que o silêncio é uma aquiescência. Parece que isso não é possível, mas vou tentar. O deputado Pedro Delgado já me autorizou. Realmente, estas questões das proximidades, e vemos que muitas vezes a eficácia da justiça passa por pequenos detalhes, muito mais que por grandes soluções. Nós, no que se refere, por exemplo, ao processo de execução, um dos saltos absolutamente impressionantes foi o termos posto cá fora a ferramenta de leilão eletrónico em colaboração com o Ministério da Justiça. Isto significou que os processos de execução
que na maioria dos casos estavam a conseguir uma recuperação da ordem dos 20% dos bens, do valor dos bens penhorados, passou a ter, em muitas situações, a ultrapassar o valor dos bens penhorados em termos de valores fiscais. E passamos, aí sim, a encerrar a sério os processos de execução, porque se paga na totalidade ao execuente, ainda sobra dinheiro para o executado, e sentimos aquela sensação de que ficaram todos felizes porque se conseguiu vender finalmente as casas por um valor real, às vezes até com um valor superior ao real, agora com estes leilões especulativos que aqui temos, com chineses a fazer licitações no nosso sistema informático, é uma coisa incrível, mas só com duas soluções. Foi a solução informática, mas foi também convencer os agentes de execução a irem aos locais e a fazerem autos de constatação, vamos chamar assim, dos imóveis, que permitissem que uma pessoa pudesse licitar um prédio sem ir ao local. E aqui está o segredo, muito mais que na questão informática, foi passarmos a ter autos de penhora e bem efetuados, que dissessem onde se situa a casa, juntássemos fotografias, a sua localização geográfica, etc., o seu estado de conservação, a forma como se visitava, e isto fez a diferença para que de repente passássemos. O ano passado devemos estar próximos de 1.000 milhões de euros que fizemos em vendas em leilões eletrónicos. E são dois detalhes. Foi a ferramenta informática e foi convencer os colegas, com alguma dificuldade, porque estávamos todos habituados a fazer penhora, a dizer está penhorado o artigo 344 da freguesia X e agora quem quiser que vá procurar. E ainda é hoje isto que se faz, em muitos como sabem, em muitas das soluções, e isto foi, a diferença foi esta. Mas quando falamos disto, falamos, por exemplo, também lançamos há pouco tempo a ferramenta da autorização para a saída do menor para o estrangeiro. É uma coisa muito simples, mas que simplifica a vida das pessoas porque veio permitir coisas. Temos andado sempre na procura destas soluções. Esta conferência tem também como objetivo autoconvencer-nos da necessidade de mudarmos a linguagem, seja aqui na ordem e colaborarmos, como é evidente, com todas as iniciativas que haja nesse sentido, do Ministério da Justiça, mas já percebemos que não pode ser só do Ministério da Justiça. Também era importante ser da Segurança Social. Também era importante ser do Fisco, porque não faz nenhum sentido que os textos que são dirigidos às pessoas sejam radicalmente diferentes, com base nas mesmas leis, e que não tenham uma conexão para ser perceptível por todos. É relativamente fácil, se calhar, eu fazer bons documentos aqui para os agentes de execução. É mais uma questão de trabalho, melhorar. Mas era importante que todos esses documentos tivessem padrões o mais aproximados possível, sem prejuízo de alguma originalidade que todos gostamos de ter. Senhora Secretária de Estado Adjunta da Justiça, a doutora Helena Mesquita, eu, em primeiro lugar, devia começar por agradecer muito ter aceito vir aqui encerrar esta conferência. Sei que Vossa Excelência, o Ministério da Justiça, têm estado preocupados com esta matéria e têm tido várias iniciativas com o objetivo de melhorar a linguagem dos documentos. Tive conhecimento pela professora Elizabeth Fernandes que já estavam a trabalhar sobre isso e, portanto, que já têm uma série de documentos. E só me resta dizer que nós estamos completamente disponíveis para, dentro das nossas modestas possibilidades, colaborarmos naquilo que for possível e, principalmente, trabalharmos na formação do judiciário nesta área. Eu penso que é possível chamarmos as magistraturas, os juízes, os SES, os advogados, toda a gente a trabalharmos a formação para os operadores nesta área, transformando isto numa questão muito importante para que haja melhor justiça e melhor cidadania. E, nesse aspecto, esse é um desafio que deixo aqui, no fundo, com duas vertentes. Por um lado, espero daqui a um ano estar a fazer outra conferência igual em que possamos fazer um bocadinho um balanço do que é que se passou e do que é que se deve fazer mais. Por outro, manifestar a nossa disponibilidade para se criar comissões, grupos de trabalho, aquilo que o Governo entender como mais premente, seja com a colaboração da administração administrativa, com aquilo que entenderem, para se avançar neste campo, garantindo e trabalhando uma melhor linguagem em todos estes níveis. E, dito isto, renovo os meus agradecimentos pela sua presença e peço que encerre, porque eu já percebi que ali o meu colega de internet está com muita fome.
Mas muito obrigado, Sr. Bastonário, desde logo pelo convite que me dirigiu, e aproveito para o felicitar, e em seu nome a OSAI, pela realização desta conferência com uma temática tão relevante nos dias que correm, e tão mais relevante ainda porque também já, no fundo, sensibilizou o Ministério da Justiça para a importância que tem tratarmos destas questões da linguagem na área que nos compete, que é exatamente a das comunicações, essencialmente entre os tribunais e os cidadãos. Não é nenhum sacrifício estar aqui presente, é uma grande honra, portanto não tenho que me agradecer o convite, eu é que lhe agradeço a circunstância de me ter dirigido este repto. Eu não vou apenas encerrar, tenho umas palavrinhas para dizer, como compreenderão, porque certamente haveria aqui figuras ilustres que o poderiam fazer. Mas, antes de mais, queria cumprimentá-lo, que já fiz, cumprimentar todos os conferencistas, as senhoras e senhores conferencistas, dirigir um cumprimento especial ao senhor juiz do Tribunal de Contas, o senhor juiz conselheiro, Dr. José Moraes Lopes, que é uma pessoa de talento e de competência técnica absolutamente irrefutável e que neste domínio da simplificação, do melhoramento dos textos, nomeadamente até na ótica mais interna do sistema, portanto no que tem diretamente a ver com as peças que são elaboradas pelos senhores magistrados, tem de facto tem-nos ensinado e tem divulgado um conjunto de ideias e tem um pensamento muito estruturado sobre estas matérias. E tive até a oportunidade de verificar que na secção onde se o juiz conselheiro hoje exerce as suas funções no Tribunal de Contas já adotou muitas destas regras no sentido de tornar o texto mais legível, e isto é de facto um grande contributo para a democracia e para o acesso dos cidadãos à justiça e para a entendibilidade daquilo que são as decisões que lhes são destinadas. Uma palavra também de particular apreço pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que já tive a oportunidade de receber no Ministério da Justiça, e inclusivamente de me ajudar em algumas questões particulares de que necessitei. Não sei se está cá o senhor professor Barbosa Homens, reitor da Universidade Europeia. Eu não o associava a esta figura até ontem, a este cargo. À senhora professora, a doutora Elizabeth Fernandes, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Minho, foi minha colega de curso e uma pessoa porque eu tenho muita estima e apreço. A todos os senhores solicitadores e solicitadoras aqui presentes, à professora Susana Vieira, que é um gosto revê-la. Enfim, os nossos encontros eram mais frequentes, mas a vida dá muitas voltas e, portanto, haveremos nos encontrar noutro tipo de encarnação, mas é um prazer muito grande vê-la aqui. Esta questão da linguagem é efetivamente uma questão que nos preocupa e já preocupava os romanos, que em tempos muito idos sentiram a necessidade de evoluir do chamado sistema da legis actionis, ou seja, do acesso ao direito assento num conjunto de fórmulas e de rituais rígidos e obrigatórios, que eram conhecidos apenas de uma minoria erudita, para um sistema diferente. Já então, as insuficiências desse sistema arcaico para responder às necessidades da sociedade romana tornaram-se patentes e Roma acabou por abandoná-los através da introdução de mecanismos processuais que envolviam uma mais livre linguagem per concepta verba, ou seja, que refletia os factos do caso. Os autores tendem a considerar que esta evolução simplificadora foi determinante em possibilitar que o direito romano, inicialmente confinado a uma pequena cidade-estado, viesse a reger eficazmente a vida de um império presente em 3 continentes. Tal como os romanos, também nós sentimos a necessidade de simplificar as formas como comunicamos o direito, de modo a responder às necessidades atuais e futuras da sociedade portuguesa. Como sabemos, a lei e o direito são só eficazes, só são úteis e só são reais na regulação efetiva da vida e da sociedade quando são compreendidos pelos seus destinatários. A inteligibilidade da lei e das comunicações dirigidas pelos tribunais aos cidadãos constitui uma condição absolutamente essencial para o acesso ao direito e para um exercício pleno da cidadania num Estado de direito democrático como é e como queremos que continue a ser o nosso. A partir do momento em que assumimos como princípio geral do nosso direito que a ignorância ou a má interpretação da lei
não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nelas estabelecidas, conforme dispõe o nosso conhecido artigo 6º do CCC, exige-se do legislador, assim como dos tribunais e, obviamente, da administração, um esforço acrescido de clareza na informação que é prestada ao público sobre os seus direitos e vinculações legais. Porém, toda esta discussão em torno da clareza da comunicação do direito e da justiça surge com frequência, por um lado, permeada de certo irrealismo quanto às possibilidades que uma maior clareza da linguagem pode trazer, e, por outro, por uma certa suspeição face à complexidade da linguagem jurídica, como se esta encerrasse uma espécie de conspiração de juristas com vista a preservar um monopólio sacerdotal de casta no acesso ao sentido oculto da lei e do direito. Portanto, importa começar por perceber, primeiro, por que razão a linguagem do direito é complexa. E depois disto, e em segundo, deixar algumas ideias claras sobre o que é que a simplificação da linguagem pode efetivamente fazer pelo acesso dos cidadãos ao direito e quais são os seus limites. Importa, neste esforço, por constatar o óbvio. O direito é uma ciência, e uma ciência com apreciável complexidade. Uma ciência que envolve uma aprendizagem mais ou menos longa. E vou aqui recordar uma história que já tive a oportunidade de referir num outro cenário e numa outra conferência em que abordamos este tema, que é o seguinte, que é do médico especialista que, depois de analisar o paciente por 5 minutos, lhe comunicou que não tinha doença alguma e lhe apresentou de seguinte, obviamente, a conta. Confrontado com os protestos do paciente perante a tão avultada conta por uma simples consulta de 5 minutos, o médico esclareceu. De todo, a sua consulta demorou, meu caro, 30 anos e 5 minutos, 6 anos do curso de medicina, 1 ano comum, 5 anos de internato, 18 anos de experiência profissional e 5 minutos para, com base nessa experiência, poder-lhe garantir que não tem nada. Tal como a medicina, a química, as engenharias, a economia ou a informática, também o direito é um ramo do conhecimento que, salvo nos seus aspectos mais elementares, é algo inacessível às pessoas que não tenham realizado um pequeno percurso de aprendizagem especializada. Porém, ao contrário de outros domínios, para além de constituir uma área altamente complexa do conhecimento, a verdade é que o direito é também o fundamento da nossa vida comunitária. Por isso somos justamente um Estado de Direito. E essa circunstância justifica que sobre os poderes públicos, a quem se acha confiada a missão de criar e aplicar o direito, impenda um dever particularmente exigente no sentido de serem claros ao comunicar o direito aos cidadãos. Todavia, este direito tem 2 sentidos, este dever tem 2 sentidos. Num Estado de Direito democrático, os cidadãos não são meros objetos da lei. São sujeitos, como sabemos, de direitos e deveres jurídicos, o que pressupõe igualmente de cada um de nós um esforço no sentido de nos informarmos ativamente e de pensarmos criticamente sobre o direito que nos é aplicável e sobre as instituições que regem as nossas vidas e a vida em sociedade. A intensidade desse empenho e dessa responsabilidade individualmente assumida é determinante para a qualidade da participação democrática do povo, para a solidez das nossas instituições e, arrisco a dizê-lo, é o melhor antídoto contra aventureirismos populistas. Se é dever do Estado dar a conhecer o seu direito de forma clara e transparente, há uma parte essencial desse trabalho que compete a cada cidadão e que ninguém, nem o legislador, nem os tribunais, nem os operadores judiciários pode fazer por cada um de nós. Num tempo em que tanto se ouve falar em literacia financeira, literacia digital ou em literacia para os média, talvez devêssemos sublinhar com maior intensidade a importância da literacia jurídica. E existe, de facto, um déficit significativo de literacia jurídica junto da população portuguesa, que não se revela apenas no tocante a determinados ramos de direito, de aplicação muito pontual, mas desde logo ao nível da compreensão, e isto é lamentável, de alguns dos princípios basilares da Constituição da República Portuguesa. E isto, infelizmente, acontece mesmo ao nível de alguns operadores judiciários com altas responsabilidades no sistema. Por isso, foi motivo de admiração para mim e para os membros do meu gabinete
a quantidade de cartas que nos chegam, numa base quase diária, de cidadãos pedindo à Ministra da Justiça ou ao Gabinete de SEAGE que revogue ou altere decisões dos tribunais, ao que, obviamente, como não podia deixar de ser, informarmos que, por força do princípio constitucional da separação de poderes, semelhante intromissão no exercício do poder judicial nos encontra totalmente vedada. Concede-se que o domínio do direito inclui alguns termos e expressões pouco familiares para o cidadão comum. Alguns serão inevitavelmente complexos por espelharem realidades, não tenhamos dúvidas, também ela complexas, ao passo que outros poderão ser passíveis de simplificação. Não duvido que um esforço combinado do Estado e dos cidadãos no sentido de um melhor acesso à informação jurídica clara e de qualidade será suscetível de produzir resultados muito positivos. Com efeito, uma boa parte do povo português exibe um talento inato e incrível para o raciocínio jurídico. Basta assistir a uma conversa de café sobre casos de arbitragem do último jogo de futebol para constatar a desenvoltura com que qualquer cidadão comum sabe, maneja os instrumentos com a interpretação restritiva ou extensiva, a analogia, a inferência a contrário, ou como domina de trás para a frente a interpretação das regras e de exceções, também elas jurídicas, do fora de jogo, que apresentam um grau de complexidade, no mínimo, semelhante ao de muitas questões que diariamente se colocam perante os tribunais portugueses. Estas considerações iniciais, conforme disse, não se destinam a desresponsabilizar o Estado das incumbências que lhe assistem ao nível da comunicação do direito. Portanto, tão só dar uma visão global e, penso que equilibrada, do sistema. Com efeito, uma parte importante do problema da falta de compreensão do direito pelos cidadãos é imputável aos poderes públicos que criam e aplicam esse mesmo direito, sendo que o Estado pode e deve fazer algo neste domínio. O problema da compreensibilidade do direito pode ser decomposto numa vertente jurídica ou material e numa vertente formal ou linguística. Ou seja, por vezes o problema está na complexidade material dos mecanismos jurídicos criados pelo legislador. Outras vezes o problema está na linguagem que aquele adotou para comunicá-los. E noutras ocasiões a dificuldade são imputáveis a ambas. Ambas as vertentes têm recebido bastante atenção, de um modo integrado, no âmbito dos estudos sobre a qualidade legislativa, aquilo a que no âmbito da União Europeia costuma referir-se como a agenda da Better Regulation. Ou seja, o aspecto linguístico é importante, mas não representa o alfa e o ômega do direito. Vejamos. Há alturas em que o legislador complica desnecessariamente regimes jurídicos materiais que poderiam ser gizados em termos mais singelos. Nestes casos, um exercício muito importante, que jamais deve faltar em qualquer procedimento de produção normativa, consiste em submeter o projeto ao crivo da navalha de Occam, expressa através da sua lei da parcimónia. As entidades não devem multiplicar-se para lá do necessário. Noutros casos, mesmo após a aplicação da lei da parcimónia, um determinado regime jurídico continua a ser materialmente complexo. Isto pode acontecer em duas situações, ou porque o objeto é também ele altamente complexo e abstrato, o que apresenta um limite natural intransponível ao nível da simplificação, que pode ser alcançada pelo regime jurídico, ou ainda porque, sendo em abstrato possível simplificar mais, tal é desaconselhado pela confluência de diversos valores jurídicos e interesses que têm de ser harmonizados. Podemos encontrar, para tornar isto mais perceptível, um exemplo deste último fenómeno no regime jurídico do IRS. O IRS que cada um paga poderia ter um regime mais simples? Claro que poderia. Podíamos imaginar um sistema sem diferentes classes de rendimentos, sem escalões diferentes, sem abatimentos, sem deduções à coleta, taxas liberatórias e opções de englobamento, sem benefícios fiscais, em que cada um pagasse uma taxa única, por exemplo, de 25% sobre o que ganhasse. Todavia, um regime de IRS definido nestes termos não satisfaria os objetivos de justiça redistributiva nem outros valores jurídicos que o regime de tributação dos rendimentos das pessoas singulares pretende acautelar e que só pode verdadeiramente acautelar, introduzindo, obviamente, maior complexidade. Independentemente da complexidade intrínseca da matéria, há, como já referi, situações onde a complexidade da lei ou de qualquer enunciado emitido ao seu abrigo é de natureza formal, ou seja, meramente linguística. E também aqui nos podemos deparar com duas espécies de complexidade. A complexidade inevitável e aquela que pode ser evitada.
Começamos pela inevitável. Dissemos há pouco que o regime jurídico material, para ser adequado, jamais pode ser mais simples do que o objeto em si sobre o qual incide. A complexidade intrínseca do próprio objeto fornece, pois, um limiar mínimo de simplicidade material que não pode ser ultrapassado, sob pena de falharmos na missão de enquadrar devidamente aquele objeto. Ora, por idêntico raciocínio lógico, podemos afirmar que o texto do enunciado normativo, enfim, a sua dimensão formal, jamais pode ser mais simples do que o regime jurídico material. Existe um limite que não devemos de todo ultrapassar, sob pena da simplicidade se transformar em simplismo. Há, pois, conceitos jurídicos materializados em expressões que, embora soem incompreensíveis para o público leigo, sejam de modo a induzi-lo em erro, assumem um significado muito preciso entre o universo dos juristas. Pensemos em expressões como enriquecimento sem causa, erro sobre os elementos de facto e de direito de um tipo de crime, exceção dilatória, ou ainda em expressões que são familiares para o não-jurista, assumem no contexto do direito um significado que diverge mais ou menos daquele que lhes é dado pela linguagem comum, como é o caso de coisa ou de pessoa. Se pegássemos nas nossas leis, regulamentos e sentenças e erradicássemos tais expressões, sedimentadas pelo labor de gerações de juristas, impondo a sua substituição pelos seus equivalentes possíveis em linguagem que fosse tida por universalmente perceptível, semearíamos a confusão entre os juristas e também entre os não-juristas, pois, conforme referi, é impossível a descrição superar em simplicidade o seu objeto sem descurar o rigor e a completude. Um médico que recebesse um paciente de um colega seu, tendo como diagnóstico uma inflamação ali ao nível das cruzes, ficaria muito compreensivelmente sem saber o que fazer. Já se o colega escrevesse na ficha clínica que o doente sofre de uma espondilite anquilosante, esse nosso último clínico perceberia imediatamente do que se trataria. Existe, de facto, uma relação de permanente tensão entre a simplicidade e o rigor. Esse é um facto que apenas os mais fervorosos prosélitos da simplificação da linguagem a todo custo serão capazes de negar. E parece-me igualmente evidente que a coerência e a unidade do direito impedem que a simplificação se faça à custa do rigor jurídico. Aliás, encontramos essa mesma advertência em documentos que expõem aquilo que são as boas práticas ao nível da técnica legislativa em Estados que iniciaram há muito mais tempo do que nós esta caminhada da simplificação da linguagem, como é o caso do Reino Unido ou da Austrália. Ou seja, há expressões complexas, referentes a realidades também elas complexas e das quais, em meu entender, não podemos abdicar. Não quer isto dizer que o Estado não deva procurar explicitar, na medida do possível, o significado desses conceitos, sempre que estes sejam de modo a afetar os direitos e os deveres dos cidadãos. Esta é certamente uma tarefa para os juízes nas suas decisões, para as secretarias judiciais nas suas comunicações e para a administração pública, assim como para os demais operadores judiciários. Por exemplo, juntando uma breve tradução do que é que significa um determinado instituto jurídico. O imediatismo inerente a uma comunicação com um destinatário preciso, individualizado e garantidamente interessado exige, com particular intensidade, que a mensagem esteja em condições de ser compreendida. Importa não perder de vista que estas tentativas de explicação em linguagem corrente de termos jurídicos complexos servem apenas para dar ao destinatário uma ideia geral e forçosamente incompleta daquilo que está em causa. À semelhança da informática, pretende-se tão só dar ao cidadão um conhecimento do direito na ótica do utilizador, ou seja, informá-lo de modo a que fique em condições de compreender quais são os seus direitos e deveres, no seu caso concreto, e se está em condições de agir no seu melhor interesse isolado ou se a questão exige apoio profissional. Já no que diz respeito à complexidade da linguagem jurídica que pode ser evitada, a conversa torna-se um pouco diferente. É sobretudo aqui que um conjunto de sãos princípios de linguagem clara pode ter um papel preponderante a desempenhar. A clareza da linguagem jurídica está longe de dispensar o trabalho dos profissionais forenses. Quero desde já afastar esse receio ou essa esperança, consoante os casos. A simplificação da linguagem jurídica visa tão só permitir que os destinatários do direito possam manejá-lo
na ótica do utilizador e resolver problemas que possam estar ao seu alcance resolver. Questões relativamente simples, em que a automediação jurídica é necessária e socialmente desejável. Posto isto, há que reconhecer que o nosso juridiquês é um código linguístico caracterizado pela prolixidade, por construções frásicas por vezes desnecessariamente complexas e por um certo arcaísmo vocabular. Como um autor já reconheceu, esse fenómeno, e recordo que estamos a falar apenas da complexidade evitável, deve-se a 4 fatores, e que nos atinge, pelo menos aos juristas, praticamente a todos. Vício de formação, escassez de tempo, uma certa ilusão de solenidade e pura vaidade. Comecemos pelo vício de formação. Basta uma leitura sumária dos manuais de direito, pelos quais todo jurista estudou nos bancos da faculdade, para perceber onde foi buscar a linguagem gongórica. Linguagem essa que foi, consciente ou inconscientemente, incentivada a copiar na sua própria produção escrita, como forma de granjear a aprovação e o acolhimento dos seus mestres e dos seus pares como o verdadeiro iniciado. A esse respeito, creio que é devido a uma nota de esperança. A academia está a mudar. Também neste aspecto, e por força da sociedade de informação e da crescente integração do saber jurídico em contextos multidisciplinares, o ritmo dessa evolução tem acelerado significativamente nos últimos anos. A escassez de tempo é outro fator a ter em conta. Simplificar é bem mais difícil do que complicar. Falar claro envolve um trabalho de planeamento de texto e de estruturação de pensamento que nem sempre é empreendido. A ilusão de solenidade permanece entre muitos juristas, a ideia de que só uma linguagem rebuscada, bizantina, exprime devidamente a dignidade da instituição da qual emana. E, por fim, a pura vaidade estilística e gosto em pavonear a sua erudição. O mundo do direito tem esta singularidade. É uma praia onde muito talento literário naufragado vem dar à costa. Contra esta tendência surgiu, a partir dos anos 60, no mundo anglo-saxónico, o movimento da chamada linguagem clara, inicialmente muito ligado aos movimentos de defesa do consumidor. Este movimento pode descrever-se como um conjunto de regras e de princípios formais, e estou quase a acabar, aplicáveis à estruturação do discurso, de modo a tornar o seu significado mais imediatamente apreensível pelo máximo número de destinatários. No essencial, muitas dessas regras e princípios reconduzem-se à lei da parcimónia que há pouco referi, a preferência do termo familiar sobre o mais rebocado, o uso de uma só palavra em vez da circunlocução, a preferência da palavra curta sobre a comprida, o uso de expressões nativas em vez de estrangeirismos. E aqui quero salientar uma informação a que tive acesso muito recentemente, que foi publicada no Le Monde, que o Conselho de Estado francês, portanto, emitiu um conjunto de orientações no sentido de, nas decisões judiciais, deixarem de constar anglicismos, expressões estrangeiras, latinas, etc., e que aponta no sentido da substituição de todas essas expressões por linguagem nativa, simples, de fácil entendimento e, bem assim, por dar a indicação de que as decisões devem deixar de ter longas citações, quer jurisprudenciais, quer doutrinais. A preferência, como já aqui ouvi referir, da voz ativa sobre a voz passiva. A preferência por frases curtas e a rejeição, sempre que possível, de orações intercaladas, entre outros. No que diz respeito à atividade legislativa do Estado, a maioria destas regras e princípios fazem parte, há décadas, das regras legísticas emitidas pelo Governo e pela Assembleia da República, embora haja, certamente, abundante margem para o nosso legislador ir ainda mais longe na eliminação daquilo que é a complexidade linguística evitável. Já que no que respeita às comunicações entre os tribunais e os cidadãos, o caminho da simplificação está a iniciar-se. Por esse motivo, e como já é do vosso conhecimento, o Ministério da Justiça encomendou à professora Elizabeth Fernandes a elaboração de um estudo sobre os formulários atualmente usados pelos tribunais administrativos e fiscais nos seus contactos com os cidadãos no âmbito dos respectivos processos. Entregamos à professora Elizabeth 236 templates usados por estes tribunais nas mais diversas comunicações judiciais e solicitamos um diagnóstico dos mesmos no que à clareza e inteligibilidade diz respeito, bem como uma concepção de fórmulas mais claras.
Outra iniciativa do Ministério da Justiça, destinada a simplificar a linguagem jurídica e, simultaneamente, promover uma maior celeridade nos processos que correm os seus termos perante os tribunais administrativos, reside numa alteração ao regulamento das custas processuais, que foi recentemente aprovado pelo Decreto-Lei 86/2018, de 29 de outubro. Trata-se de um incentivo à capacidade de síntese e de clareza nas peças processuais, que tantas vezes são desnecessariamente prolixas e repetitivas, através de uma redução de 10% no valor da taxa de justiça, quando as partes apresentem as suas peças processuais de acordo com um conjunto de formulários e instruções práticas que serão definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça. Quero, pois, terminar frisando que sempre que exista margem para simplificar a forma como a Justiça comunica com os cidadãos e de tornar o direito mais claro para os seus destinatários, sem prejuízo, nunca, do rigor e da certeza do direito, é um dever nosso, enquanto Estado de Direito e, enquanto operadores judiciários, empreender esse caminho. Relativamente, e só mesmo para terminar, às iniciativas que neste momento estão em curso, elas basicamente traduzem-se, portanto, na sequência do que já foi feito em matéria de injunções, em simplificar a linguagem que é utilizada em várias das comunicações que são dirigidas aos cidadãos, nomeadamente notificações e citações, pese embora, relativamente à área dos tribunais administrativos, a análise desses templates tenha sido bastante mais vasta. Esse trabalho está a ser agora empreendido pela Secretaria de Estado da Justiça, em parceria com a Direção-Geral de Política de Justiça e com a Direção-Geral da Administração da Justiça, mas está ainda por realizar um trabalho que eu considero da maior importância e que tem que ser efetuado, porque constitui também um compromisso do atual Ministério da Justiça, que é o de trabalharmos também na simplificação da linguagem no que diz respeito a peças processuais, como são, por exemplo, as sentenças, adotando aqui boas práticas internacionais e até o exemplo do que, por exemplo, está a ser feito na 4ª secção do Tribunal de Contas, onde é conselheiro o senhor juiz, onde é juiz e conselheiro o senhor juiz Moraes Lopes, e, bem assim, elaborar um manual de boas práticas para aqueles que, no fundo, são quem transportam os processos para dentro dos tribunais, portanto, dirigidos aos senhores advogados e também aos senhores solicitadores, portanto, a todos aqueles que são responsáveis pelos inputs que chegam aos tribunais. Há, de facto, da parte também de quem trabalha desse lado, uma tendência para apresentarem peças, contestações, petições iniciais, que são verdadeiros romances. Eu conheço algumas situações em que uma contestação ou uma petição inicial até já tem título, subtítulo, capítulos, subcapítulos, etc., porque são, de facto, coisas absolutamente megalómanas e, como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, é muito difícil, de facto, manter a mesma concentração e a mesma atenção relativamente a peças com esta dimensão, com a agravante de que isto provoca, da parte de quem trabalha no interior do sistema, a grande dificuldade de saber onde está de facto o trigo e onde está o joio, onde estão os factos. E tem que ser o juiz, ou o Ministério Público, ou quem está do lado dentro que tem que decidir o processo, tem que andar ali num trabalho verdadeiramente medonho à procura de quais são os factos e do que é que efetivamente tem que decidir. E, portanto, é também preciso que haja aqui algum incentivo a que quem está do outro lado trabalhe de forma com alguma parcimónia e mais focado naquilo que é o problema do seu constituinte, e não tanto em apresentar peças tão longas, tão sofisticadas do ponto de vista das citações doutrinais e jurisprudenciais, porque, se calhar, contrariamente ao que os senhores operadores pensam, que assim estarão a fazer um bom trabalho ao seu cliente, não estão seguramente. É óbvio que também não é fácil estar do lado de quem tem que lidar com os cidadãos, na medida em que ainda reina um pouco aquela ideia de que um burro carregado de livros é doutor, portanto, a petição que o meu advogado ou a contestação que o meu advogado dirigiu ao tribunal tem tantas folhas, cita lá uns nomes que eu nem percebo, estrangeiros, fulano é mesmo talentoso, eu vou ganhar aquilo, está no papo.
e, portanto, enfim, por vezes o operador judiciário, também já fui advogada durante alguns anos, sente-se tentado a fazer peças grandiosas. Por outro lado também, quanto menos se dominam as matérias, e eu aqui não estou a apontar o dedo a ninguém, aponto a mim também, quanto menos dominamos os institutos jurídicos, mais necessidade temos de escrever, e, portanto, muito maiores são os textos. Portanto, isto é um esforço, sem apontar culpas a ninguém, que todos temos que fazer, quer internamente, quer quem faz parte do sistema, no sentido de os advogados, os procuradores, os funcionários de justiça, quer da parte daqueles que se dirigem aos tribunais. E se fizermos este esforço, teremos a dar um contributo não só em termos de cidadania, tornando a compreensibilidade de tudo aquilo que andamos a fazer mais acessível àqueles que de facto todos procuramos servir, uns num papel e outros noutro, e estamos também a contribuir para que quem tem que decidir as questões possa, de facto, dedicar aquilo que deve ser a sua função diferenciadora àquilo que verdadeiramente interessa para contribuir para a pacificação social e para que as decisões surjam em termos de qualidade, mas também em termos de tempestividade perante aquilo que é o problema das pessoas que se dirigem ao Tribunal. Neste contexto, termino agradecendo ao Sr. Bastonário o convite e a oportunidade do tema. E não tenho dúvida nenhuma que mais mês, menos mês, nesta legislatura, na que se segue ou na que virá, iremos ter aqui alterações significativas que muito vão contribuir para melhorar a administração da justiça e para melhor servirmos as portuguesas e os portugueses. Muito obrigada. Bem, em nome da Ordem dos Senadores em Discussão, resta-me agradecer à Sra. Secretária de Estado, a todos os nossos palestrantes e a todos que estiveram aqui a ouvir isto e que ficarei muito satisfeito de sentirem que foi útil até este aspecto de aguentarmos o horário do almoço até esta hora. Muito obrigado a todos.